Olá, meus irmãos, estamos de volta. Café com Deus, o seu podcast de teologia e vida cristã. Hoje nós estamos no estúdio, preparamos para você algo muito especial. Um podcast exclusivo tratando sobre o tema do bullying e do cyberbullying. Algo que é muito recorrente em todas as sociedades. Não seria diferente na sociedade brasileira. E hoje no estúdio nós temos, com certeza, a presença do nosso querido pastor César Ferreira, que, como eu também na igreja, tem vivência com essa questão. Pastor, seja bem-vindo. Muito obrigado, meu pastor Marcos Rulli, muito obrigado a todos vocês que nos dão o prazer da companhia e que seja um momento, e eu tenho certeza, de edificação, esclarecimento e muito proveitoso, não tenho dúvida. Muito bom ter você, pastor César. A alegria é minha. Sempre, né? Sempre Amém. Conosco. Claro, também nós convidamos novamente a doutora Ana Paula Jacques, que é uma advogada, é especialista na área, já com trabalhos realizados em algumas escolas, que eu tenho informação, viu? E a doutora Ana Paula Jacques chega para acrescentar para a gente aqui informações na área do direito, na área das leis, relacionadas ao bullying e também ao cyberbullying. E ela vai acrescentar informações poderosas para abençoar as nossas vidas. Doutora, seja bem-vinda ao nosso podcast. Muito obrigada, pastor Marcos Rulli, um prazer estar aqui. Pastor César Ferreira, um prazer revê-los, né? Estar aqui nesse dia abençoado para tratar de um assunto tão importante, né? E a todos vocês que nos assistem e que nos ouvem, que seja um assunto, assim, que entre de fato dentro do seu lar, do seu ministério, da sua casa e que envolva, né, todas as crianças e adolescentes. A gente está muito feliz em poder contribuir nesse momento para uma sociedade cada vez melhor. Muito obrigada. Obrigado, doutora. Querido internauta, então nós vamos aqui desenvolver esse tema, que é um tema preocupante. Eu creio que é um tema preocupante porque nós, como pastores, pastor César, nós encontramos esse tipo de situação de bullying, que os pais de crianças e adolescentes da igreja acabam reclamando para a gente. O senhor deve ter alguma vivência com essa área. E nós não somente temos a questão do bullying, que ele é muito praticado na escola, que é o ambiente maior dele, como também nós temos a questão do cyberbullying, que é praticado na internet. Então nós vamos aqui fazer algumas definições para que os nossos internautas tenham essa informação. O bullying, claro, todo mundo sabe, já pode ter vivenciado alguma situação. Então, pela definição do Ministério da Saúde, o bullying é todo ato de violência física ou psicológica intencional, que ele é um ato repetitivo. E esse ato, ele não tem uma motivação evidente, mas ele é praticado por indivíduos e grupos contra uma ou mais pessoas. Então, essa é uma definição trazida aqui pelo Ministério da Saúde para a gente entender. E o bullying, doutora Ana Paula, ele traz dor para as pessoas, né? Para o adolescente, para crianças até. Traz dor, traz angústia para as suas vítimas. Acredito que vocês devem ter vivenciado isso no tempo de escola. Acho que no nosso tempo era um pouco menor, né? Mas a gente acompanhava, ouvia aquela famosa tiração de sarro, né? Aquela tirada porque a pessoa era muito alta ou muito baixa, porque era gordinha, ou porque era negro, ou porque era muito branco, porque era japonês. Então a gente sabe que a gente vivenciou isso na escola. Sim ou não? Sim. Com certeza. Quem quer comentar primeiro? Doutora, por favor. Sim. Doutora Paula. Eu sempre, como advogada, a gente sempre diz que o meu direito termina onde começa o direito do próximo, né? Sim. Mas nada melhor do que sempre mediar qualquer situação, né? Sempre o diálogo, a conversa. É que, infelizmente, nos dias atuais tem sido mais difícil. Mas confesso a vocês, não sei por parte de vocês, na minha época, eu não me incomodava com coisas que às vezes a gente passava, porque a gente brincava com muita coisa, né? Sim. A gente acabava se entendendo e a gente resolvia isso. Quer seja na escola, quer seja com os amigos na rua, a gente acabava tendo até a condição, né, era nos dada de a gente resolver o nosso conflito ali. Hoje não mais, porque hoje as pessoas, eu entendo que estão um pouco menos
preparadas emocionalmente, têm um pouco menos de ferramenta para lidar com tudo isso. A interação social é menor, né? Exato. Então, tá mais digital. E as pessoas não têm, né, esse grau de autoconhecimento para saber gerir uma situação ou outra. É claro que a gente enxerga que a maldade ficou também muito além do que a gente poderia imaginar, né, um dia. Então as pessoas não estão conseguindo de fato conversar sobre. Então tudo vira bullying e até ficou um pouco chato até de, né, praticar algumas coisas, de ter uma amizade, brincar um pouco, tirar o sarro, como era antigamente. A sociedade evoluiu e nós entendemos isso e é importante. Mas eu acredito que nós precisamos conscientizar que melhor do que levar qualquer coisa ao judiciário, e nós vamos falar bastante aqui sobre a nova legislação e tudo mais, mas muito melhor do que isso é nós orientarmos nossos filhos, nossas crianças, nossos jovens a começarem a ter um olhar diferenciado no tratar, né? Dentro de casa a gente precisa criar meninos para respeitar meninas e vice-versa, e para respeitar a todos como ser humano, né? Então, ontem falei bastante com um amigo sobre a questão de machismo ou feminismo, né? Sim. E ele me disse algo muito importante. Ele falou: o H do homem, para mim, é um H de humano. Então, é isso que nós precisamos, de mais humanidade. Sim. E enxergar que o bullying só tem a levar uma sociedade ao descrédito, né? A um lugar onde ninguém mais vai poder nem mesmo conversar, porque tudo que às vezes a gente fala sem prestar atenção pode ofender ou agredir alguém sem que a gente tenha essa intenção. Exatamente. Então estamos pisando num terreno um pouco perigoso, né, pastor César? Sim, com certeza. Nós estamos aqui com o intuito de oferecer ajuda para a família. Um caminho de ajuda para a família, um caminho de ajuda para a criança e para o adolescente. Porque às vezes a criança hoje ela não é tão vitimizada, mas quando ela começa a entrar naquela fase da virada da questão juvenil para a adolescência, a gente sabe que o corpo da criança sofre muitas transformações naturais. E essas transformações acabam criando situações, não é isso, pastor César? E a igreja também pode participar ajudando, porque nós da igreja, nós ensinamos o amor, nós ensinamos a tolerância, o respeito. Eu creio que o senhor deve ter vivenciado casos e deve ter ajudado casos, tanto o senhor quanto a pastora Nilza, nessa área, pastor César. Eu vou voltar um pouquinho da Fique minha à própria vontade. experiência, porque essa questão do bullying, enquanto definição, enquanto uma preocupação social... Quando você faz essa cara, eu já sei que vem vindo informação quente aí, e boa, porque eu já te conheço. Então, é isso mesmo. Então, é um fato novo, eu diria, Sim. tanto a definição empregada, essa designação, bullying, quanto uma preocupação social que toma toda a sociedade. Mas isso sempre existiu. Quando eu tinha 11 para 12 anos, a minha voz mudou. O senhor estava falando das mudanças. E eu comecei a falar muito grave. Então, na hora de falar, a presença em sala de aula era algo terrível para mim. Era dolorido. Você se constrangia. Horrível, porque uma criança de 11 anos de idade falando grave é estranho, né? Para a criança. Então, eu dizia presente e aí a classe vinha abaixo, dando risada. Aí tinha vários apelidos. Vida, hein? O mais carinhoso era Besorrão. Oh, meu Deus. Sim. Então Tadinho eu já do era menino. tímido e me achava horrível e com a voz grave. Então eu sofri um pouco essa dor. E a doutora falou uma coisa que realmente, pelo menos na minha experiência, faz sentido, porque década de 80 tinham coisas pesadas. E que eu não sei... A sociedade, não é nem a escola, a sociedade tinha uma outra dinâmica. É tanto que quando você vê, por exemplo, propagandas daquela época, as propagandas hoje seriam inconvenientes, seriam Sim. politicamente incorretas. Quase todas as propagandas, porque a sociedade funcionava com outra dinâmica. Agora, é fato que, independente da época, pessoas lá atrás se feriram, se machucaram, talvez até casos de
pessoas que cometeram um ato contra si mesmo, que eu não vou falar o nome para não ter corte aqui, enfim, da palavra, por conta do peso que é você, enquanto criança, adolescente, lidar com uma dor, e normalmente essa criança se silencia, porque não consegue falar em casa. Ela se fecha medo, mais ainda dentro de si, né? E aí carrega uma dor. Então, eu vivi essa experiência, e mais tarde vou testemunhar uma outra experiência mais recente virtualmente. Mas realmente é um assunto sério e que eu espero que ajude os pais nesse papo aqui tão agradável e necessário para ajudar os filhos, que às vezes os pais não percebem, né? Não tem noção da dor que o filho, a criança está passando. Sim. Pastor, doutora Ana Paula, quem faz bullying, a linguagem é chamada de bullies, que são os que fazem o ato, que cometem o ato. E os bullies que fazem o bullying, ele trata o objeto do bullying como seu brinquedo. Então eles fazem essa brincadeira maldosa, essa tiração de sarro com minorias. Questão do status social também. Ou crianças, meninos, meninas e adolescentes com problemas de saúde. Então veja o quanto é vergonhoso a gente ter que ouvir que uma pessoa normal pratica esse tipo de coisa, doutora Ana Paula, contra uma pessoa que está vulnerável, ou às vezes ela não é tão vulnerável, mas ela se torna por conta dessa questão. Você era vulnerável? Acredito que você não era, mas você ficou. Sim. Por conta do bizorrão, né? Sim, porque é uma pressão da maioria. Exatamente. Então você se apequena, é difícil reagir, né? E até enquanto a gente está aqui gravando, eu estava lendo hoje sobre a filha daquela artista Samara Filippo, uma coisa assim, que sofreu bullying, né? Por ela ser preta, enfim, e duas meninas, de uma maneira cruel, escreveram no caderno dela, assim, coisas horríveis, e ela procurou a justiça. Então, assim, quem pratica, talvez, eu não acredito nisso, mas talvez acha que não é uma coisa tão cruel, porque quem é o predador realmente não pensa nessa perspectiva, né? Não pensa. Que está machucando terrivelmente o outro. Realmente é terrível. Então o bullying, para você se situar, ele é feito na presença da pessoa. Já o cyberbullying, ele é no ambiente virtual. E nós temos visto, doutora Ana Paula, o número da questão do cyberbullying se tornando até maior, mais forte do que a questão do bullying, que é na presença, que ele existe também. Está lá na escola. Está entre rodinhas de amigos que amanhã ou depois perde esse amigo porque ele não vai mais pertencer a essa rodinha, porque ele sofreu aquela perseguição através do bullying, então ele vai se afastar. Então na escola já não tem como evitar, porque às vezes ele é de uma classe, o menino, a menina é de outra. Então essa opressão, essa tiração de sarro acaba acontecendo. Então o cyberbullying é muito maior, muito mais poderoso, porque ele vai trazer ofensas, agressões e humilhações no ambiente virtual. Por exemplo, tem uma situação que eu li, doutora Ana Paula. A atriz do Titanic, que é Rose, aquela menina que se apaixona pelo Leonardo DiCaprio, né? É a Kate Winslet, o nome dela. E ela conta que quando ela era adolescente, ela era mais gordinha. E ela sofria bullying na escola, na sua adolescência. E ela foi perseguida duramente por algumas meninas da escola. Isso nos Estados Unidos. Estou falando de Brasil, estou falando dos Estados Unidos. Sim. E ela foi perseguida por aquelas meninas durante muito tempo. E numa certa altura da vida dela, ela decidiu estudar teatro e tal. E foi o que acabou levando ela para Hollywood, quando ela faz o filme do Titanic, né? A gente chama de Titanic, mas é Titanic. Então ela faz o filme e ela se projetou como uma grande atriz. E de lá para cá ela fez muitos outros filmes aí, mas ela conta que ela foi muito perseguida na questão do bullying. Na época não era tanto a questão do bullying virtual, porque não existia ainda o cyberbullying.
Então ela foi perseguida duramente. E ela lembra e conta de um episódio, depois que ela prosperou, que ela se tornou uma pessoa muito rica, por questão do filme, que projetou ela recebeu convites de emprego, doutora Ana Paula, em vários filmes. Ela fez muitos filmes. Sim. Mas ela conta que um dia ela foi numa loja de maquiagem, perfumaria e maquiagem, lá na cidade de Los Angeles, numa rua muito famosa. Só de gente abastada, atores de Hollywood. E claro, como ela era do meio, ela tinha que comprar, de fato, nas lojas do meio, né? E ela chegou naquela loja e parou no balcão ali, e ela foi atendida por uma moça. Ela conta isso na sua história. E ela não conheceu a moça. Falou, querido, eu tô aqui, eu queria uma maquiagem e tal. Aí a moça olhou para ela e ficou assim encarando ela e disse, você é a Kate, né? Ah, sim, eu sou, é do filme. Sim, do filme. Mas eu não te conheço do filme. Eu te conheço da escola. Porque lá eu fui uma das suas perseguidoras. E eu queria te pedir desculpas por tudo que eu fiz, porque olha onde eu tô e olha onde você tá. Olha só. E a Kate ficou muito impactada pelo discurso daquela moça e de isolamento muito, porque eu lembro muito bem que eu fui muito perseguida na escola, mas enfim, a vida nos levou para caminhos diferentes, né? Então ela sentiu tipo uma pequena reparação por aquilo tudo, e olha onde aquela moça estava, pastor César, doutora Ana Paula, e olha onde a Kate estava, né? As posições diferentes no mundo de então. Então, apenas um breve relato sobre questões que a vida imprime em nós. Então, a Kate simplesmente ela decidiu que ela seguiria por um caminho que, apesar do bullying, nada afetaria a sua história, e se tornou uma atriz fenomenal, de impacto mundial em todos os filmes que ela fez. Doutora Ana Paula, tá aí o cyberbullying trazendo muita agressão para a vida das nossas crianças, dos nossos adolescentes. Nós falamos no nosso canal, tem um podcast lá para você sobre intoxicação digital, inclusive foi feito com a doutora Ana Paula aqui no estúdio conosco. Poderoso, informação que agrega muito para você essa questão da intoxicação digital. Então, doutora Ana Paula, pondera para a gente algo sobre o cyberbullying, como que a gente pode também orientar os pais num caminho que possa dar segurança, né? E também para criança e para adolescente que de repente está assistindo o nosso podcast. Na verdade, o bullying, ele sempre existiu, e aqui vou falar também uma história minha, porque eu me chamava Ana Paula Leite Rogério. Eu nasci em 1973. Eu não acredito que a senhora foi bullyingada, doutora. Foi. A vida inteira. Que eu não via a hora de tirar o sobrenome Leite. Porque não é nem o Rogério, que é um nome de homem, né? Mas era o Leite. Porque na escola, quando a professora falava Ana Paula, eu já levantava a mão para ela não falar o Leite. Porque todo mundo fazia mu... Entre outros. Doutora. Só que como eu falei aqui no começo... É muita criatividade, gente, de Deus. E a ponto de eu ganhar presente embrulhado em papel de vaquinha. Meu coisas Deus, assim. Não dá para acreditar, né, Ferreira? Não dá. Não dá. Só que eu falo que antes nós tínhamos tantas coisas mais prioritárias do que incutir essa dor, né? Nós tínhamos que engolir a dor. Sim. E ela ficou lá. Tanto que hoje nós ressignificamos as histórias, não é? E eu comecei a ressignificar as histórias através de mim. Então, veja, o quanto eu sofri ali atrás, né? Mas eu tinha prioridades e, como a Kate, eu não tinha tempo a perder, né? Então, nós olhamos e entendemos o quê? O líder do mal, aquele líder negativo, ele nem sempre vai prosperar. Muitas vezes ele não vai prosperar. Não vai. Não é? Então, nós temos que entender que nós não podemos nos deixar impactar por esses líderes. Porque a palavra... Que são os bullies. Que são os bullies. Que são os praticantes do bullying. E o bully, né? O cyberbullying, a palavra bully, ela traz uma tradução no inglês como valentões. Então, são aqueles que se acham autossuficientes, normalmente os maiores, aqueles líderes negativos.
E no cyberbullying, então, é algo que traz muito mais valentia ainda, porque a pessoa, ela está escondida. Então ela fala o que ela quer e o que ela não quer. Ela Sim. tem coragem dobrada, triplicada. E coitado de quem está ali, né, atrás e que é o perseguido da vez. Então, quando isso vem à tona, impacta na vida da pessoa e muitas vezes ela não tem nem coragem de falar aquilo que ela está passando, porque de tanta agressividade e crueldade. Veja que normalmente o bullying e o cyberbullying acontece através de jovens, crianças e adolescentes, né? Nem estamos Sim. falando de jovens. Os jovens acabam se entendendo, mas as crianças, elas não têm a ferramenta emocional para lidar com tudo isso. Sim. Então, se eu sofri há 50 anos atrás com um simples Isso. sobrenome Leite, imagina hoje o que se sofre, né? Com essas Sim. crianças que não têm estrutura emocional para tal. Mas o que a gente precisa orientar esses pais precisamos dar estrutura emocional dentro de casa para que eles tenham ferramentas para a conciliação do conflito. Normalmente a gente tem visto, porque eu trabalhava em escola, a gente tem visto que os pais vão à escola tentar responsabilizar a escola por tudo aquilo que está acontecendo. E normalmente o cyberbullying não acontece dentro da escola. Ele acontece na rede social, na via virtual e acaba degringolando dentro da escola, porque ali sim as pessoas se encontram e temos casos de até brigas, de enfrentamentos dentro da escola decorrente do cyberbullying. E aí, o que acontece? A família, ela é impactada diretamente. E os pais vêm cobrar da escola, né? Tudo aquilo que aconteceu, a responsabilidade, o que está acontecendo ali. E acontece até vias de fato de brigas entre pais e mães dentro da escola. Então, veja que a agressividade e a violência vai gerando violência. Não tem né? como controlar o bullying dentro da escola, porque os professores, eles instruem, eles incentivam. Mas nos intervalos, a molecada pronta. Né? Não tem como. Não tem. Eles fazem coisas que, vou falar, até Deus duvida, é aquele ditado mesmo. Porque nós temos câmeras na escola onde eu trabalhava, por exemplo, e nós íamos olhar uma situação e pegávamos coisas absurdas que a gente nem imaginava Sim. que poderia estar acontecendo. Sim. Mas o que aconteceu para mim dentro da escola foi o papel do professor, ele perdeu totalmente a autoridade, porque os pais não respeitam mais ninguém, né? Infelizmente, cada um acha que tem a sua razão e vai defender algo que, via de regra, as crianças não têm razão. Claro que temos casos e casos, não vamos julgar aqui ninguém. Só que a violência tem vindo através de situações que a gente entende que a crueldade humana tomou conta ali de algumas, né, crianças e que estão afetando outras. E os pais vão cada um defender o seu filho, independente de Claro. olhar quem está Sim. certo ou não. Então, quando nós deixamos de punir ou disciplinar o filho porque ele é meu filho e ele está certo, isso está errado. Então, assim, tem algo errado nisso, não Nessa é? estrutura, né? Sim. Dentro de casa. Então, a responsabilidade nossa de profissionais de ajuda é orientar os pais a enxergar que filho você tem, porque o filho dentro de casa, muitas vezes ele é um, mas fora ele é outro. Porque quantas vezes eu atendi pais, porque chegava até o ponto de ir para o departamento jurídico, de atender os pais que choravam na minha frente porque diziam, esse não é meu filho, essa não é minha filha. Um filho que furta um suporte de papel toalha dentro da escola e que não tem necessidade, mas ele tem desejo de destruir, ele tem o desejo de aprontar, Sim. ele tem o desejo de perturbar a vida alheia, ele não consegue ficar em um lugar, né, de conforto onde ele possa passar aquilo tudo, hoje em dia eles estão muito agitados, né, aquela ânsia, eles não conseguem desenvolver um aprendizado em algo produtivo, não é? Eles estão levando para algo, infelizmente, muito destrutivo. Então, a orientação nesse momento, antes de falarmos de ir para judiciário, porque, como eu falo sempre, não é, acho que é um lugar que resolve muita coisa, essa consciência, pastor, de dentro de casa, Sim. nós ensinarmos os nossos filhos, os nossos netos a respeitar o próximo. Simples assim. Qualquer um, saiu da porta para fora, tem a que missão do respeitar, pai e é da a missão mãe. do pai. É verdade. E a começar dentro de casa, né? A gente sabe que muitas vezes nem dentro de casa a gente tem Verdade. visto Sim. isso, né? Infelizmente. Olha aqui, números interessantes do cyberbullying. O site americano dosamatching.com avaliou que 37% dos adolescentes
entre 12 e 17 anos já sofreram algum tipo de abuso, de bullying online. 37% entre 12 e 17 anos. Veja como é alto o grau e a idade também, né? A idade se torna terrível para essa questão. Então a gente está observando que é um problema social grave que pode levar a comportamentos suicidas. A gente acha que é triste. Mais triste ainda, doutora Ana Paula, são os comportamentos vingativos que podem surgir em detrimento do bullying. Nós tivemos o caso daquela escola de Santo André que teve aquele atentado para as crianças lá. Foi Santo André, isso? Santo André. Que o rapaz pulou o muro e ele era vítima de bullying. E muitos dos casos das escolas americanas também mostravam que aqueles meninos que entraram armados em escolas e fizeram massacres também sofriam bullying e cyberbullying. Então eles se apropriaram desse momento para uma vingança contra colegas de classe, eram específicos no seu objetivo, e contra professores. Então a gente vê a gravidade do problema social que a gente está vivendo. Então é um fenômeno, o cyberbullying, que ele está crescendo muito, ganhando muitas variações. Por quê? Porque nós estamos cada vez mais tecnológicos. E aí não tem como falar de cyberbullying ou até do bullying sem a gente pegar a questão da intoxicação digital. Então, assim, na internet a gente acha que está seguro, doutora Ana Paula, e a gente não está. Não. Você podia fazer para a gente aqui falar um pouco da questão do direito? O que o direito... Porque nós temos uma lei que foi... Eu anotei aqui, como eu não sou do direito, eu preciso anotar. Mas a doutora vai falar com muita propriedade. Nós temos a lei 14.811/2024, é recente. Sim. Foi sancionada agora pelo presidente da República. Inclui os crimes de bullying e cyberbullying no Código Penal e transforma esses crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente. Se eu tiver algum erro aqui, me corrija, né? Eu procurei fidedigna a fonte, que transforma o bullying e o cyberbullying em crime hediondo, pastor César. Hediondo. Como no mesmo nível, né, doutora, do sequestro e da indução à automutilação. Então a lei teve origem no projeto de lei do deputado Osmar Terra, do MDB lá do nosso Rio Grande do Sul, que nesse momento está sofrendo com essa questão das enchentes. Quando eu vou assistir o programa, com certeza a água já baixou e já vai ter secado lá aquela questão das águas, né? Mas essa é a lei recente. Doutora Ana Paula, então essa lei veio para trazer um pouco mais de segurança para a família. Quer comentar para a gente alguma coisa com respeito a isso? Eu sou uma advogada meio do Paraguai. Porque eu sempre falo, tem lei que pega e lei que não pega. Infelizmente, tomara que essa pegue. Tomara que pegue. Não é? Porque é uma lei recente mesmo de janeiro, tendo em vista que aumentou consideravelmente, né, o número de bullying e cyberbullying. Os boletins de ocorrência vão aumentando na internet, aí se vai se trabalhando para a lei. E na verdade, os fatos que de fato são comunicados, né? Porque tem casos que as pessoas não comunicam e a gente sabe que tem muitos e muitos. Mas a lei veio para aumentar a pena, não só, né? E para para tipificar o tipo penal, porque não existia um tipo penal bullying e cyberbullying. Existia ameaça, calúnia. Acho que o bullying é até mais difícil, né, doutora? Agora, o cyberbullying dá para conseguir provas digitais, né? Caminhos digitais. Isso, você printa a tela, você salva, é possível parece que é mais punível, né? Ele é um pouco mais punível. E é importante por quê? Porque ali as pessoas pensam que é terra de ninguém, e aí como eu falei, ficam mais valentes ainda e deitam e rolam, né? Porque presencial, muitas vezes, eu não tenho coragem de falar tudo que eu gostaria, mas ali eu falo, não é? Então, isso é importante à medida que nós temos adultos
praticando esse tipo de crimes. Então, tipificamos o bullying, cyberbullying, equiparando a crime hediondo, né, por conta da instigação ao suicídio, né? Instigação, né, o pastor falou do corte, instigação a ceifar a sua própria vida. Sim. E é importante dizer, porque a crueldade humana não é capaz de enxergar que alguém pode estar tão ferido e tão machucado a ponto de ceifar a sua própria vida. Então, equipara-se ao hediondo para não ser passível de fiança e para não ter a progressão de regime. Mas isso nós estamos falando de adultos praticando. Infelizmente, a maioria das pessoas que praticam são crianças. Menores e adolescentes, menores. Por isso impactou... Não dá para responsabilizar diretamente. Impactou no ECA, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, no ECA, equipara-se aí a questão do crime hediondo, só que o menor, importante falar, ele não cumpre pena. Ele está sujeito, né, ele pratica ato infracional e está sujeito à medida socioeducativa. E nós sabemos que o local onde eles ficam recolhidos é uma escola de, infelizmente, a maioria sair pós-graduado em cometer casos até piores, de mais crueldade. Infelizmente, eles ficam ali, né, num local onde não tem estrutura nenhuma. Muitas vezes, eles nem estão com vontade de aprender ou melhorar, não se arrependeram. Porque quem pratica um ato desse é uma pessoa que tem uma deficiência emocional, tem dores ali, tem traumas, e a gente não pode esconder isso. Porque eu falo sempre em ressignificar, a gente não julga ninguém, a gente não culpa ninguém. Porque as pessoas, todas nós temos dores, e cada um vai arcar com ela de uma forma. Mas quando eu conscientizo uma sociedade toda, eu nem preciso de penas tão duras, porque eu sei que se uma pena menor num cidadão consciente, ele vai ter cuidado e mais cautela em praticar qualquer coisa. Sim. Então essa lei que, né, tem a nomenclatura de proteção à infância e adolescência, é uma lei que nós do direito desejamos que de fato ela pegue e que seja aplicada, né, na letra literal, e que em nenhum dos casos deixem de ser punidos, porque a impunidade ela traz muito mais desamparo, né, muito mais insegurança jurídica para toda a sociedade e para a família daqueles que sofreram, muito mais, porque as pessoas falam: a justiça de Deus não falha, não é? Mas a justiça dos homens, aos olhos das pessoas, ela tem mais efetividade, porque Deus é um pai compassivo. Sim. Deus é um pai amoroso. E não importa o que a gente faz, que ele nos perdoa. E graças a Deus por isso, não é? Mas um caso de tanta crueldade, a família, ela tem dificuldade de aceitar a falta de punição. Mas a consciência em tudo isso nos leva a crer que nós tenhamos uma sociedade, né, um caminho ainda longo a trilhar, né, dentro dessa nova legislação. Até porque a internet e a questão da rede social, ela está crescendo muito rápido e é muito complicado, porque é um mecanismo gigantesco, né, doutora? Porque se perde a mão, né? Na hora de olhar o todo, as pessoas estão meio perdidas, Sim. porque é uma frente muito vasta, né, do que se pode fazer hoje nas vias virtuais. E até a própria polícia, os departamentos que investigam essas áreas são departamentos específicos, Sim. né, que demandam de gente preparada para atender, para investigar, para ir a fundo, para encontrar a fonte, a origem do problema, né? E como o pastor falou, a gente não pode fugir da intoxicação digital que nós falamos no outro podcast, porque quando nós temos jogos que incitam, né, a violência, que incitam a ceifar a vida do outro, nós vamos estar diante de uma sociedade que está pronta para tudo. E aí vou dar um exemplo. Só tirar isso da tela e levar para fora. Levar para fora, para a realidade. Como eu falei na outra vez também, a nossa rua hoje em dia é dentro do computador. É uma rua perigosa, Sim. onde não tem nem sinalização, não é? Então, assim, um exemplo claro e de um testemunho de livramento recente, tem uns 15 dias, meu filho está na Austrália, ele tem 18 anos fazendo intercâmbio. Em um lugar super seguro, ele fala: mãe, aqui é tão maravilhoso que se eu cair deitado na guia aqui na sarjeta, eu dormir aqui, eu vou acordar do jeito que eu caí. Com meu celular, com meu dinheiro, com minha carteira. E graças a Deus eu estava sossegada. Aí um belo dia, ele tirou uma foto no shopping,
Olha, mãe, troquei meu celular, tal, tava todo feliz e contente. Aí mandou pra gente, passado meia hora, ele saiu do shopping, foi correr, né? Foi praticar esporte. Aí ele mandou uma mensagem: mãe, eu tô chocado. Fazia meia hora que eu tinha saído do shopping, entrou um homem, esfaqueou 7 pessoas. Meu Deus. No lugar onde eu estava tirando aquela foto que eu mandei pra você. E o homem foi Do morto lado. em frente à Deus. loja onde ele entrou para comprar uma camiseta. E eu falei, meu Deus, veja o livramento que você teve. Poderia ter sido ele, uma vítima. E aí você fala, meu Deus, num lugar que todo mundo fala que é seguro. E aí você sente a dor. Uma criança, bebezinha, foi esfaqueada junto com a mãe. Não existe mais um lugar perfeito Não no mundo. Não existe. existe. E aí você vai ver o depoimento dos pais. O pai chorava copiosamente, o pai daquele moço. Sim. Ele tinha problema mental, tinha problemas graves de personalidade. E os pais, onde foi que eu errei? Talvez sofreu até bullying. Então, não sabemos. Então, como desencadeia, né, pessoas que vão para o mundo junto com os nossos, Sim. que nós orientamos, que nós falamos está tudo bem, eles estão seguros, mas não estão. Porque todo mundo se une lá na frente e a gente não sabe em qual caminho vai Sim. seguir. Então, nós temos os milagres de livramentos e testemunhos através dos nossos, Claro. porque nós estamos ali, com o joelho dobrado, clamando a Deus o tempo todo. Pedindo proteção, livramento. Mas esses que impactam vidas, que infelizmente vêm, né, a sofrer casos mais graves, a gente lamenta, porque os pais nem mesmo sabem o que aconteceu, porque eles Sim. não se deram conta. Sim. Pastor César, o senhor acredita que a família que está dentro da igreja, às vezes ela se omite um pouco nessa questão, porque existe lá a questão de você trabalhar o seu filho, apresentar a palavra de Deus, colocar a criança no caminho. O senhor acredita que a família pode falhar e ela precisa prestar mais atenção nessa questão? Porque nós, pastores, lidamos com isso semanalmente. Praticamente todo o tempo a gente está socorrendo alguma família que está sofrendo com um filho, uma criança, um adolescente, um jovem que está vivendo esse momento. Então, o senhor acha que está faltando um pouco mais de instrução bíblica, de caminho? Porque se você deixar para a escola, não é papel da escola. Se você deixar para a igreja, não é papel da igreja. E muito menos do Estado. O senhor não acredita que dá para a família abrir os olhos, ter um alerta e mudar essa questão para incentivar, para ajudar? Eu acredito que é possível, é um trabalho longo, mas veja, a doutora falando sobre escola e sobre esse contexto todo, nós sabemos que a autoridade do professor em sala de aula declinou gravemente. Sim. Na minha época, vou usar um termo assim bem, enfim, na minha época, Essa sua época. o professor tinha autoridade. Eu também sou dessa época. Né? Tinha muita autoridade. Muita autoridade. E por autoridade aqui, eu não me refiro a uma questão de autoritarismo. Eu estou falando de significado, de Você representatividade. chamava o professor de você, né? Era o senhor, senhora. Sim, dele entrar na sala de aula, a gente se colocar em pé. E isso tinha a ver antigamente com civismo, né? Mas eu falo assim só para, a partir daí, fazer a minha análise, porque não se tem mais respeito por autoridades. Professor não é mais autoridade. O pessoal da área da segurança pública tem sofrido uma desconstrução a nível de uma imagem de autoridade. Se tem colado na área da segurança pública um rótulo muito perigoso. Sim. Né? E é claro que se há abusos na corporação, aí é caso de punição e suas devidas consequências, mas eu não estou falando disso, eu estou falando da autoridade num aspecto mais ideológico, de desconstrução da autoridade do professor em sala de aula, da educação enquanto um espaço de aprendizagem, da autoridade dos pais. E aqui eu chego na igreja para finalizar, dentro da tua pergunta. Por quê? Porque nós temos acompanhado até na escola bíblica, na nossa igreja, situações em que, graças a Deus, as professoras e professores são bem instruídos e preparados para, com amor, com cuidado, conduzirem alguns estranhamentos
dos filhos, de alguns filhos de crentes. Que é normal, já aconteceu lá na nossa igreja também. E que se percebe um perfil um pouco mais agressivo, brincadeiras mais estúpidas, Sim. ou coisas dessa natureza que são comuns às crianças. Mas, se não houver um acompanhamento de autoridade, que é o que eu noto a ausência disso nas escolas públicas, significa dizer que a gente terá ali um vazio de poder. E o poder não fica órfão. Então, se não tem uma autoridade dentro da sala de aula para que os alunos sintam o mínimo de intimidação, no sentido de não vou fazer aqui porque tem um professor ou professora, os professores são agredidos. Então, os pais, com uma demanda de horário de trabalho e tudo mais, acaba que entregam esse filho para a escola, entregam para a igreja. Tipo, ufa, deixei lá na escola. Isso. Né, doutora? A igreja acaba sendo deixei tipo, lá. né? Salvem o meu filho, tem uma babá Que não é a nossa eletrônica. missão. Não é. Então, assim, esse filho que tem ali 45 minutos de escola bíblica não vai resolver um problema de uma semana inteira que ele não aparece na igreja. E os pais não estão ali para acompanhar, discipular. Então, a igreja tem um pouco do extrato da sociedade. Tem. E aí aparece na igreja. Aparece menos porque é um ambiente de um acompanhamento pastoral, espiritual, de amor, de aconchego, acolhimento. Mas mesmo assim, há evidências de uma disfunção que aparece na família e que aí a gente está em cima para acompanhar. Mas falando de uma sociedade enquanto 210 milhões de pessoas e a internet aí nas mãos das crianças, é algo realmente praticamente de uma terra sem lei. Tá, internauta, precisamos de controle. Você precisa saber o que teu filho, tua filha está vendo. Você precisa acompanhá-los. Precisa-se de diálogo. Tem muito disso no podcast anterior, Intoxicação Digital. A gente só está trazendo um pouquinho dessa informação para você aqui também, no assunto de bullying e cyberbullying. Agora eu vou contar um testemunho Pode contar. do cyberbullying com a gente. E aí não foi criança, doutora, não foi criança. Aconteceu assim, ó, rapidamente. A gente começou... o meu filho, na verdade, sofreu um ataque no Facebook. E aí a gente dizia, puxa vida, né? Quem será essa pessoa e tal? Aparecia, sumia. E um belo dia, essa história tem por trás dela uma investigação pericial da minha esposa, que é terrível, sabe? Sua esposa é perita. Pelo amor de Deus. Ela, assim, ficou ali e disse, não, deve ter algum fio solto que a gente vai conseguir. Nós começamos até a orar para que Deus mostrasse pra gente, porque estava agredindo o nosso filho, né? O mais velho. Levamos para a igreja, falou, pessoal, as coisas que aparecem ali na conversa parece que tem uma certa familiaridade com a gente, como se fosse do nosso ambiente aqui. Alguém que conhece. Isso, então se vocês puderem nos ajudar, de repente, né? Vai que alguém já comentou com você, nos procure, porque a gente vai procurar na delegacia. Foi nessa direção, porque eram coisas pesadíssimas para destruir o relacionamento dele com a namorada. Nossa. Resumo da ópera. A dona Nilza um dia, entrando no Facebook, viu, doutora, que aquele perfil que ora se manifestava, ora desativava, porque quando esquentava sumia das redes sociais, estava trocando ideia com uma determinada pessoa. Então ela imediatamente entrou nas mensagens para conversar com essa pessoa. Disse assim, ó, você conhece fulano que está aí conversando com você? Ah, não sei o que lá, a casa caiu. Então assim, pessoas da nossa convivência, não é criança, adulto, fazendo uma bobagem dessa. Depois foi confrontado pessoalmente, foi uma situação constrangedora e confrontadora, foi muito chato aquela experiência. Enfim, para dizer que tem horas que você fala assim, que passa na cabeça de determinadas pessoas, né? É complicado. E é o que a doutora falou, a pessoa se esconde. Então, fala o que quer, né? Mas, é assim, pessoal, é possível
chegar na fonte, né? Mesmo que leve um tempo, possível, porque exatamente. hoje a coisa está bem, graças a Deus, bem... muita gente habilidosa que trabalha A tecnologia com isso. que é boa para divulgar a maldade, ela também tem os caminhos para você encontrar a fonte do acontecimento. Sim, sim. Os problemas causados pelo bullying e pelo cyberbullying, eles vão reverberar na fase mais crítica dessa criança que está se tornando um pré-adolescente e um adolescente e vai trazer complicação emocional para essa pessoa. Vai trazer. Principalmente as mulheres, as meninas, eu acho que elas são mais atacadas para essa questão de ressignificar as emoções. Então, como psicanalista, eu tratando alguns pacientes, eu percebo casos que eu consigo identificar que a pessoa sofreu bullying ou cyberbullying durante a sua vivência de juventude, de pré-adolescência. Doutora Ana Paula, é possível pai e mãe praticar bullying com o filho? Sim, é possível. E nós temos vários casos, inclusive os mais graves que eu falo, não é nem bullying nem cyberbullying, são os pais narcisistas, não é? Hoje eu vi uma foto... Você tem algum caso específico para... Tenho, e hoje eu vi uma foto na internet de mãe e filha, e como já conheço a situação, eu olhei bem para o rosto da mãe e o rosto da filha muito acuada, muito infeliz, sabe? Aquela pessoa que você enxerga que ela não está ali, tirou aquela foto, mas ela não está ali. E a mãe com aquele sorriso de uma crueldade, né? Incutida ali dentro. Tipo, você é feia, você não vai ser ninguém. Pais que proferem palavras pesadas. E incutem nos filhos aquilo que ela gostaria de fazer e não fez, e quando essa criança não também fala, olha, você não consegue, você é incapaz, e o que tem trazido, né, de dor, de sofrimento para esses filhos. Então, os pais narcisistas, para mim, eles são os que praticam mais bullying e cyberbullying nesse mundo, porque se presencialmente se pratica isso, não é? O dia todo, inclusive, e por mensagens também a gente vê que eles trocam muitas mensagens agressivas, né? Sempre num tom de violência, sempre colocando esses filhos num lugar de submissão, num lugar de incapacidade, de inferioridade. Agora, o bullying e cyberbullying, o cyberbullying é mais difícil, né? Para os pais praticarem isso, porque não estão se escondendo, não né? precisa, porque já é declarado. Mas o bullying, quando você fala, você tá gorda, olha, quem vai querer uma menina gorda? Eu tenho ciência de um caso assim, em que o pai... a menina já estava com 34 para 35 anos de idade, ela tinha um caso de obesidade mórbida, porque ela havia sido molestada na infância por pessoas da família, não foi o pai nem a mãe, mas foram pessoas da família. A gente sabe que essas questões são pessoas que estão próximas, né? São próximas, não são pessoas distantes. Existem os casos das pessoas que estão distantes e praticam, mas a maioria dos casos são pessoas próximas. E o pai fazia bullying com a filha. Quando, por exemplo, eles iriam sair para ir ao supermercado ou ir a uma festa, ele entrava no carro, a mãe entrava no carro, e o carro deles é um carro americano que tem aquela porta de correr, e ele dizia, filha, será que você vai caber no carro? Olha só. Bullying. Porque a menina estava num caso de obesidade mórbida. Depois ela foi tratada e tal, ela ia fazer cirurgia, mas ela conta em uma investigação de psicoterapia que o maior bullying que ela sofria não eram os olhares das pessoas, pastor César, quando ela estava no supermercado ou no restaurante, mas era o bullying que era praticado com o pai dela, e o pai falava e a mãe ria. Então é possível praticar, e é o pior que existe, porque as marcas emocionais profundas na vida daquela mulher iriam destruir a vida inteira dela. Porque alguém que deveria lhe dar segurança e lugar proteção, de conforto, não é? Ela vai fazer o quê? Se dentro de casa já é assim, fora ela fala, não tem mais saída. E que feridas, né? Ontem eu atendi uma pessoa, 30 e poucos anos, e essa pessoa foi fazer terapia para resolver alguns nós na vida. Eu não aguento essa cara que você faz quando você conta essas histórias. Então, mas essa é triste, porque cai nesse lugar. Sim. Foi, doutora, para resolver um problema.
uma questão lá que ele identificou com a esposa e tal. Na primeira sessão, a pessoa identificou o problema com o pai. Então, ele tinha certeza que tinha uma demanda, a terapeuta identificou a origem daquilo, foi puxando e ele disse para mim ontem. Ele falou assim, olha, eu tenho um problema sério com meu pai que eu não tinha ideia o tamanho. E eu me lembro pontualmente aos 13 anos, quando eu fiz uma escolha, fui falar com ele e o jeito que ele me tratou, que eu pensei que ele ia, elogiar a minha atitude, porque era uma coisa que na minha cabeça iria ajudar e tal, e o pai humilhou. E desde então, todas as decisões, até a escolha da faculdade, o pai humilhou. Então, assim, você ouvir algo ruim, pesado do próprio pai ou da própria mãe, narcisisticamente falando, eu acredito que não tem uma chaga, uma ferida mais mortal do que essa. Sim, dentro porque de casa. seriam justamente as pessoas que você esperaria um acolhimento, um encorajamento, um elogio, né? Então ele sofre com isso e descobriu recentemente a dor que ele tem em relação ao pai. Então, assim, essa questão do bullying por parte dos pais, os pais narcisistas, é algo realmente que eu diria até uma sugestão, daria um podcast realmente muito bom, porque isso tem na igreja, isso tem em casa. Sim. Né? E infelizmente, pastor, só complementando, as pessoas hoje não têm uma vida real. Elas vivem numa ilusão, não é? Então, dentro de casa, a gente fala muito de igreja, falei ontem com uns amigos que, às vezes, a gente acha que é uma família perfeita, né? Tá tudo bem. Mas dentro de casa, é mãe que não tem paciência, só se comunica através de grito, é pai que também ou deixa de lado, ou também xinga. Esse menino não vai virar nada. Você é um Você não tranqueira. presta, não consegue estudar. Aí essa é a criança Você que na escola aparece essa dor. Com agressividade, que onde ela pode colocar. Sim. E aonde? Diante dos menores, né? Exatamente. Daqueles menos favorecidos, como o pastor falou. Sim. E aí a gente vai chegar no casos mais graves que vão para pessoas e crianças que têm lá as suas dificuldades, as suas deficiências, como aquele caso recentíssimo do autista. Então, que ceifa uma vida por conta de alguém de crueldade tamanha, que talvez os pais não perceberam ou nem ligaram, e ele foi, né, descontar, foi ali revelar a sua personalidade num local onde tudo bem, estava tudo certo. Sim. Por isso que a lei, quando a gente fala em punir, em penalizar, a gente vai punir até, a legislação pune, né, os adultos, até a escola, subjetivamente, em casos de danos morais, por não ter percebido isso. Mas não tem como você punir um pai e a mãe via de regra, até porque as histórias, dificilmente elas saem do convívio. Elas podem até serem faladas num set terapêutico, mas quem vai numa delegacia dizer eu estou sofrendo bullying do meu pai e da minha mãe? Não vai. Então a agressividade, a ânsia de vingança, ela vai sendo criada e crescida dentro daquele ser humano que vai degringolar em alguém que infelizmente não vai estar preparado, não vai ter ferramenta para lidar com isso. E isso torna a nossa sociedade um perigo. Quer dizer, daqui a pouco ninguém vai querer mais ter amigo, não é? Porque... Verdade. E outra coisa, veja, se você fala, não estou mais seguro em lugar nenhum, porque eu não sei muito bem o que o pastor está pensando aqui, não é? Então veja a que ponto chega de dentro de uma sala de aula você não ter segurança, né? O professor ser agredido. Casos muito graves que têm saído de processos de bullying, cyberbullying. Então, quando a gente fala, vamos olhar o que aconteceu na escola. Se foi cometido dentro da escola, tem uma pena aumentada em 50%. Mas isso vai adiantar? É isso que tem que entender. A lei, ela está aí para ser aplicada, mas vai resolver o problema? Sim. Então, é diferente de você dar uma boa solução ao conflito, não é? Então, o cuidado é esse. Não vamos só colocar a certeza nas leis. Nós temos que entender quem são essas pessoas que estão olhando ou nem ligando para essa lei, não é? Porque para ele tanto faz, ele vai passar um tempo ali naquele lugar de medida socioeducativa e depois talvez ele saia melhor ou pior, né? Mas a gente não sabe.
Mas a conscientização, de fato, é o caminho, independente de olhar. E o mais importante é dizer para essa criança e esse adolescente: você será responsabilizado por tudo que você fizer. A internet não é terra de ninguém. Sabemos sim que é possível rastrear e buscar os responsáveis. Se foi você, criminalmente, você vai responder, porque se você instigou, se você, né, causou um dano a ponto de ceifar a própria vida, você responde. Se foi algo civilmente, os pais vão responder solidariamente ali, representando os filhos. Mas a gente tem que entender que aquela criança precisa ser preparada para o mundo, como um adulto que vai ter responsabilidade, para arcar com a sua responsabilidade, porque toda ação tem uma consequência. Não podemos tirar a responsabilidade dos filhos, porque estamos criando filhos dentro de uma bolha e por isso eles fazem o que querem dentro de uma rede social, onde acham que não serão achados. Perfeitas informações para você, internauta. Nós vamos já finalizar, porque o tempo já foi, né? Sim. Nós vamos fazer a segunda parte para você. Então você já pode ter uma noção do que vem por aí. Nós vamos falar de um estudo de caso, um caso brasileiro aqui, que chamou bastante a nossa atenção, foi em 2013, e esse caso é interessante, nós vamos falar um pouquinho sobre ele na segunda parte. Doutora Ana Paula, obrigado por enquanto. Pastor César, obrigado. Gratidão a minha. Dá as despedidas aí para os nossos internautas. Muito obrigada até esse momento, acredito que já foi um papo maravilhoso, muitos esclarecimentos. Estaremos de volta daqui a pouco. Esperamos vocês. Amém. Deus abençoe a todos. Deus abençoe você. Nós vamos gravar a segunda parte. Formação boa para você, de qualidade. Pai e mãe, a responsabilidade é sua. Assuma a sua responsabilidade com afinco. Ser pai e mãe é um dom de Deus. Então use esse dom para abençoar a vida dos seus filhos. Não importa o que a vida fez com você, pai e mãe. Não leva isso para frente. Escreve uma história nova com o seu filho, com a sua filha, porque foram presentes que Deus deu para você. Vamos ajudá-los, vamos salvá-los, vamos abençoá-los em nome de Jesus. Café com Deus volta já já no próximo episódio. Deus abençoe sua vida.